Marcos Zanetti ajustou o colarinho de sua camisa polo branca e checou o Rolex pela terceira vez em 5 minutos. Eram exatamente 2:30 da tarde de um sábado ensolarado em Santos, e ele estava prestes a embarcar em seu iate para uma reunião de negócios que poderia mudar o rumo de sua empresa para sempre. O Liberdade dos Mares, seu iate de 16 metros, balançava suavemente no pier do Yacht Clube de Santos, polido e reluzente sob o sol forte. Marcos havia comprado aquela embarcação há 2 anos, mais como símbolo de status do que por paixão pela navegação. Era CEO da Zanetti Holdings, um conglomerado que controlava desde construtoras até redes de hotéis em toda a costa paulista. Aos 40 anos, Marcos era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do estado de São Paulo. Filho de uma família humilde de Carapicuíba, havia construído seu império através de trabalho duro e decisões inteligentes. Começou vendendo materiais de construção numa pequena loja e, 20 anos depois, comandava um negócio que valia mais de 200 milhões de reais. Enquanto caminhava pelo deck de madeira em direção ao seu barco, verificando mais uma vez os documentos importantes em sua pasta de couro italiano, uma vozinha aguda o fez parar. "Moço!" Marcos virou-se irritado. Ali, parada entre os pilares do cais, estava uma menina de uns 8 ou 9 anos. Tinha os cabelos cacheados presos num rabo de cavalo desarrumado, roupas surradas mas limpas, e uns olhos castanhos que brilhavam com uma urgência que o desconcertou. A criança estava descalça, e Marcos notou que suas roupas, embora limpas, haviam sido remendadas várias vezes. Ela segurava uma garrafa plástica velha e tinha uma mochila pequena nas costas, claramente contendo todos os seus pertences. "Desculpe, mas não dou esmola", disse ele secamente, já se virando para continuar. "Já não quero esmola", respondeu a menina correndo para alcançá-lo. "Quero te avisar uma coisa importante." "Escuta, garotinha, estou atrasado para uma reunião muito importante. Se perdeu, procure um policial." Marcos conhecia aquele tipo de situação. Santos tinha um número crescente de crianças de rua, principalmente na região portuária. Ele doava regularmente para organizações de caridade, mas evitava contato direto. Preferia manter distância dos problemas sociais. Tinha seus próprios problemas empresariais para resolver. "Você é o dono daquele iate branco ali?" perguntou ela, apontando diretamente para o Liberdade dos Mares. Marcos parou de andar. A especificidade da pergunta o surpreendeu. "Como você sabe disso?" "Porque escutei uns homens falando sobre você ontem à noite. Eles vão fazer algo ruim com você hoje." O empresário olhou para a menina com uma mistura de incredulidade e irritação. Ao mesmo tempo, algo em sua postura, na seriedade de seus olhos, fez com que ele prestasse atenção. "Do que você está falando?" "Meu nome é Júlia", disse ela com uma seriedade que não combinava com sua idade. "E moro nas ruas aqui perto do porto há 2 anos. Conheço todo mundo que anda por aqui. Sei quando algo não está certo." Marcos checou o relógio novamente. Seus sócios já deviam estar esperando no iate. A reunião daquele dia era sobre uma joint venture de 50 milhões de reais para construir um resort em Ilha Bela. 3 anos de negociações estavam chegando ao fim. "Júlia, é um nome bonito, mas realmente preciso... Eles vão te jogar no mar", interrompeu ela com uma determinação que o fez ficar quieto. "Escutei eles planejando tudo. Estão no seu barco agora, esperando você chegar." "Isso é ridículo. Meus sócios são pessoas respeitáveis. Álvaro Santos é diretor de um banco. Miranda Costa tem uma empresa de turismo. João Ferreira é engenheiro civil. Além disso, como uma menina de rua saberia de... Porque ninguém repara na gente", disse Júlia com uma sabedoria que não combinava com sua idade. "A gente vê tudo, escuta tudo, mas para os adultos somos invisíveis." Ela se aproximou mais, baixando a voz. "Ontem de noite estava procurando um lugar para dormir embaixo da ponte ali perto. Vi o homem gordo de camisa azul, seu sócio, conversando com 2 homens estranhos. Eles tinham tatuagens nas mãos e falavam baixo, mas eu escuto muito bem." Marcos sentiu um arrepio. Álvaro Santos realmente usava camisas azuis frequentemente e havia ganhado peso nos últimos meses.
O que exatamente você ouviu? Falavam sobre você, sobre muito dinheiro, sobre fazer parecer um acidente de barco. O homem gordo parecia nervoso, suava muito mesmo no frio da noite. Os outros dois riam e falavam que era fácil, que ninguém desconfiaria de um acidente no mar. Marcos olhou para seu iate. Podia ver 3 figuras no deck conversando, mas eram seus parceiros de negócios de sempre. Pessoas com quem fazia negócios há anos, com quem havia construído projetos milionários. Vê aquele homem de camisa azul? Perguntou Júlia, apontando discretamente. O mais gordo? Ontem ele estava muito diferente, nervoso, olhando para todos os lados. E os 2 homens estranhos. Um deles tinha uma cicatriz no rosto e o outro usava um boné preto. Marcos olhou mais atentamente para o iate. Havia pessoas a mais no barco. Podia ver pelo menos 5 figuras quando deveriam ser apenas 3. Você tem certeza do que ouviu? Júlia assentiu gravemente. Tenho ouvido muito boa. Quando se vive na rua, aprende a escutar as coisas importantes para sobreviver. E aqueles homens estavam falando sobre te matar. A menina tirou da mochila um caderninho velho e rabiscado. Escrevi tudo aqui. As horas como eles eram, o que falaram. Minha professora da rua me ensinou a escrever. Professora da rua? Dona Conceição. Era professora antes. Agora mora embaixo do viaduto e ensina as crianças a ler e escrever. Diz que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Marcos pegou o caderno e leu as anotações em letra infantil, mas caprichada. Os detalhes eram impressionantes. Horários, descrições físicas, até pedaços de conversa anotados. Por que você me contaria isso? Nem me conhece. Júlia deu de ombros, mas Marcos percebeu que ela corou levemente. Você é diferente dos outros homens ricos. Uma vez, quando estava chovendo muito forte, você deixou eu me esconder embaixo da cobertura do seu carro. Não mandou eu sair, não chamou segurança. Só me olhou e seguiu sua vida. Marcos não se lembrava especificamente daquele momento, mas era possível que tivesse acontecido. E o que exatamente você propõe que eu faça? Não vá. Ou se for, vá preparado. Leve testemunhas, chame a polícia, alguma coisa, porque se você entrar naquele barco sozinho hoje, não vai voltar vivo. O empresário olhou novamente para o iate. Seus parceiros acenavam alegremente quando o viram olhando na direção deles. Álvaro gritou algo como: Marcos, vem logo, temos champanhe gelado. Júlia, vou fazer um acordo com você. Vou ligar para meu segurança e pedir para ele vir comigo. Se você estiver errada, não tem problema. Se estiver certa... Se eu estiver certa, você me ajuda a encontrar minha irmã mais nova, disse ela baixando os olhos. Ela foi levada para um abrigo em São Vicente há 6 meses. Tentaram nos separar. Eu fugi, mas ela ficou. Tenho saudades dela. Marcos sentiu algo apertar em seu peito. Quantos anos ela tem? 5. Se chama Marina. É pequeninha, tem medo do escuro. Não sei se está bem, se está sendo bem cuidada. Fechado, disse Marcos, tirando o celular do bolso. Se você estiver certa em me salvar, eu prometo que vamos encontrar sua irmã. Enquanto discava o número de Marcelo, seu segurança pessoal, Marcos observou Júlia se esconder atrás de um container. A menina havia desaparecido como um fantasma, mas ele podia sentir que estava por perto, observando. Marcelo, sou eu, Marcos. Preciso que venha ao Yacht Club agora. Traga sua arma. Não estou brincando. E ligue para a polícia militar também. Discretamente. Pode ter problema aqui. 25 minutos depois, Marcelo chegou. Era um ex-militar de 45 anos, robusto, que trabalhava para Marcos há 3 anos. Havia servido no exército por 15 anos e depois trabalhado como segurança para vários empresários antes de ser contratado por Marcos. Quando o empresário lhe contou sobre o aviso da menina, mostrando inclusive as anotações no caderninho, Marcelo não zombou. Patrão, se tem uma coisa que aprendi no exército, é que informação de qualquer fonte pode salvar vidas. E essa menina tem detalhes muito específicos aqui. Vamos dar uma olhada discreta primeiro. Os dois se aproximaram do iate com cuidado, fingindo apenas passear pelo pier. De longe tudo parecia normal.
Álvaro, Miranda e João conversavam no deck principal, bebendo champanhe e rindo. Mas quando chegaram mais perto, Marcos notou algo que o fez gelar. Havia 2 pessoas a mais no barco. 2 homens que ele não reconhecia, parados na parte de trás do iate, meio escondidos atrás do flybridge. Um deles tinha uma cicatriz visível no rosto, exatamente como Júlia havia descrito. O outro usava um boné preto. "Patrão", sussurrou Marcelo, "aqueles 2 de trás não são seus convidados e olha só, eles têm volumes suspeitos nas roupas, parecem estar armados." Marcos sentiu o sangue gelar. Júlia estava certa. Havia estranhos armados em seu barco, e seus sócios estavam agindo como se nada estivesse acontecendo. "Marcelo, como não percebi isso antes? Álvaro tem estado estranho nas últimas semanas. Insistiu muito para que esta reunião fosse no iate, longe do escritório. Disse que era mais reservado. E os outros como estão agindo? Miranda tem evitado me olhar nos olhos ultimamente. E João? João cancelou 3 reuniões consecutivas no mês passado, sempre com desculpas estranhas." Marcelo analisou a situação com olhos experientes. "Patrão, isso não cheira bem. Vamos chamar a PM. Mas primeiro preciso saber. Você tem ideia do motivo? Alguma dívida, algum problema financeiro deles?" "Agora que você fala, Álvaro me pediu um empréstimo pessoal de 2 milhões há 3 meses. Disse que era para uma emergência familiar, mas foi vago nos detalhes. E Miranda? Ela perdeu um contrato grande com a Petrobras no ano passado. Talvez tenha ficado em dificuldades." Enquanto Marcelo fazia a ligação para a polícia militar, Marcos procurou por Júlia. A encontrou agachada atrás de uma pilha de cordas, observando tudo atentamente. "Você estava certa", disse ele, se aproximando e agachando ao lado dela. "Como sabia? Como uma criança de 8 anos conseguiu identificar um plano criminoso que eu, um empresário experiente, não percebi?" Júlia olhou para ele com olhos sérios demais para sua idade. "Porque quando você mora na rua, aprende a perceber o perigo. É questão de sobrevivência. Os homens ricos como você, vivem numa bolha. Não precisam desconfiar de ninguém, porque sempre foram protegidos. Mas nós, das ruas, sabemos que o perigo pode vir de qualquer lugar. Conte-me mais sobre o que ouviu ontem." "O homem gordo, seu amigo, estava desesperado. Falava sobre dívidas com agiotas, sobre pessoas que iam machucar a família dele se não pagasse. Os outros 2 homens riram e disseram que resolver o problema era fácil. Só precisavam fazer você assinar uns papéis e depois eliminar as testemunhas." Marcos sentiu um nó no estômago. "Que papéis? Transferência de empresa, alguma coisa assim? Falavam que você ia assinar achando que eram os documentos do resort, mas na verdade seria outra coisa." "Meu Deus, eles planejaram isso por meses." Júlia assentiu. "E ia dar certo. Se eu não tivesse ouvido, se não tivesse te avisado, você estaria morto em algumas horas e eles ficariam com sua empresa." 10 minutos depois, 2 carros da polícia militar chegaram discretamente ao pier. Os policiais se posicionaram estrategicamente, enquanto Marcos e Marcelo se aproximaram do iate normalmente, como se nada tivesse acontecido. O plano era simples. Marcos embarcaria como se nada soubesse, tentaria descobrir o máximo de informações possível, e aos primeiros sinais de perigo, Marcelo daria o sinal para a polícia agir. "Marcos, finalmente!" gritou Álvaro do deck, mas sua voz soava forçada. "Estávamos te esperando. Vem, temos novidades incríveis para te contar." Marcos embarcou com Marcelo logo atrás. No momento em que pisou no deck, percebeu que o ambiente estava pesado. Miranda evitava seu olhar e João mexia nervosamente em seu copo de champanhe. "Onde estão os contratos do resort?" perguntou Marcos, tentando soar natural. "Ah, sim, os contratos", disse Álvaro com um sorriso estranho. "Na verdade, tivemos que fazer algumas pequenas alterações de última hora. Nada importante, só detalhes técnicos." Foi quando Marcos notou que os 2 homens estranhos haviam se posicionado estrategicamente, bloqueando as saídas do deck principal. Um deles tinha a mão dentro da jaqueta. "Que tipo de alterações?" insistiu Marcos. "Bem", começou Miranda, mas sua voz tremeu. "Na verdade, Marcos,
Precisamos conversar sobre outras coisas antes. Que outras coisas? Foi então que o homem com cicatriz no rosto saiu de seu esconderijo com uma pistola em punho. Sobre você transferir 80% de suas ações da empresa para nós, disse com voz rouca. E depois, bem, acidentes acontecem no mar. O segundo homem também sacou sua arma, apontando diretamente para Marcos. Marcelo imediatamente se posicionou, mas estava em desvantagem numérica. Vocês enlouqueceram? Disse Marcos, genuinamente chocado apesar de ter sido avisado. Álvaro, Miranda, João, vocês são meus parceiros há anos. Como puderam planejar isso? Marcos, disse Álvaro com lágrimas nos olhos, me desculpe, mas estou com uma dívida de 5 milhões com agiotas. Eles ameaçaram matar minha esposa e meus filhos. Não tive escolha. E eu perdi tudo no ano passado, acrescentou Miranda. A empresa faliu, fiquei devendo para todo mundo. Quando Álvaro me procurou com essa proposta, parecia a única saída. E você, João? Perguntou Marcos, sentindo-se traído. João baixou a cabeça envergonhado. Minha filha tem leucemia. O tratamento custa 300 mil reais. O plano de saúde não cobre tudo. Preciso do dinheiro, Marcos. Vocês poderiam ter me procurado, eu os ajudaria. Sempre fomos parceiros, sempre... Como? Explodiu Álvaro. Pedindo caridade? Admitindo que somos fracassados enquanto você continua rico e bem-sucedido? Prefiro roubar sua empresa a implorar por ajuda. Foi então que os policiais entraram em ação. Polícia, larguem as armas. Mãos para o alto. O que se seguiu foi um caos. Os dois criminosos tentaram usar Marcos como escudo, mas Marcelo estava preparado. Houve luta corporal, gritos, e 3 tiros foram disparados antes que os bandidos fossem dominados. Um deles foi atingido no ombro. O outro se rendeu quando viu que estava cercado. Álvaro, Miranda e João foram presos imediatamente, chorando e implorando perdão. 2 horas depois, na delegacia, Marcos descobriu toda a verdade. A investigação revelou que seus sócios haviam planejado o crime durante 6 meses. Álvaro estava sendo ameaçado por agiotas há 1 ano e havia convencido os outros a participarem do plano. Haviam contratado os 2 criminosos por 100 mil reais para executar o assassinato e fazer parecer um acidente náutico. Os documentos falsificados já estavam prontos. Marcos assinaria pensando que eram os contratos do resort, mas, na verdade, transferiria o controle de sua empresa. Depois seria jogado ao mar com pesos amarrados aos pés, longe da costa. Se não fosse por aquela menina, disse o delegado, seria um caso arquivado como acidente. Ninguém desconfiaria. Quando saiu da delegacia já era noite. Marcos procurou por Júlia e a encontrou sentada na mesma pilha de cordas onde se havia escondido antes, ao lado de uma fogueira pequena onde aquecia uma lata de sardinha. Júlia? Ela levantou o olhar. Parecia cansada e com fome, mas seus olhos brilharam ao vê-lo. Você está bem? Perguntou ela, se levantando rapidamente. Estou vivo graças a você, disse Marcos, se agachando ao lado dela. Você realmente salvou minha vida. Se não fosse por seu aviso... É que bom, disse ela simplesmente. Mas Marcos percebeu o alívio em sua voz. Júlia, agora é hora de cumprir nossa parte do acordo. Vamos encontrar sua irmã. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Sério? Você vai me ajudar mesmo? Não só vou ajudar, como vamos fazer isso agora mesmo. E primeiro, que tal jantar alguma coisa de verdade? Foram a um restaurante no centro de Santos que ficava aberto 24 horas. Júlia pediu um hambúrguer com batatas fritas, um milkshake de chocolate e uma sobremesa. Enquanto comia com evidente prazer, Marcos a observava fascinado pela forma como saboreava cada garfada. Júlia, me conta sobre você. Como chegou às ruas? A menina parou de comer por um momento. Minha mãe morreu há 2 anos, câncer no fígado. Meu pai a abandonou quando eu era bebê. Não tinha mais ninguém. Então a assistente social disse que eu e Marina íamos para um abrigo. E por que fugiram? Não fugimos, eles nos separaram. Disseram que eu era muito velha para ficar no mesmo lugar que Marina. Me mandaram para um abrigo em Santos e ela ficou em São Vicente. Era muito ruim lá. As crianças maiores batiam nas menores, roubavam comida.
Os funcionários não se importavam. Fugi depois de uma semana. Marcos sentiu um aperto no peito. E desde então vive sozinha na rua? Não sozinha. Tem outros meninos e meninas como eu. A gente se ajuda. Tem a Dona Maria que nos dá comida às vezes, e o seu José da oficina que deixa a gente dormir lá quando está muito frio. E tem Dona Conceição, que nos ensina a ler. Você sente falta da escola? Sinto. Gostava de estudar. Era boa em matemática e português. Mas sem endereço, sem documentos, é difícil conseguir vaga. Júlia terminou de comer e olhou para Marcos com esperança. E agora? Como vamos encontrar Marina? Agora vamos usar todos os meus contatos. Tenho advogados, detetives particulares, assistentes sociais conhecidas. Vamos revirar São Vicente até encontrá-la. Na segunda-feira de manhã, Marcos cancelou todos os compromissos e se dedicou integralmente à busca pela irmã de Júlia. Contratou 2 detetives particulares e acionou sua advogada especialista em direito da criança. Dr. Fernanda Oliveira era reconhecida como uma das melhores advogadas de família do estado. Quando Marcos lhe contou a história, ela imediatamente se interessou pelo caso. Marcos, casos como este são mais comuns do que imaginamos. O sistema de proteção à criança no Brasil ainda tem muitas falhas. Irmãos são separados constantemente e o acompanhamento é deficiente. Quanto tempo pode levar para encontrarmos Marina? Se ela está realmente num abrigo oficial em São Vicente, posso rastreá-la em 48 horas. Se foi adotada ou transferida para outro local, pode ser mais complicado. Durante a espera, Marcos levou Júlia para fazer exames médicos completos. A menina estava desnutrida e tinha deficiência de vitaminas, mas não havia nada grave. Também compraram roupas novas, material escolar e brinquedos. A primeira boneca que Júlia tinha desde que perdeu a mãe. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou Júlia enquanto experimentava um vestido novo numa loja do shopping. Porque você salvou minha vida, respondeu Marcos. E porque toda criança merece ter chance de ser feliz. Mas depois que encontrar Marina, você vai esquecer da gente? A pergunta pegou Marcos de surpresa. Por que acha isso? Porque é o que os adultos sempre fazem. Ajudam um pouquinho e depois vão embora. Marcos se ajoelhou na frente dela. Júlia, olha para mim. Prometo uma coisa. Não vou esquecer de vocês. Nunca. Vocês duas vão ter uma família de verdade. Como? Ninguém adota crianças grandes. E irmãos separados, então? Quem falou em adoção por outros? E se eu adotasse vocês duas? Júlia arregalou os olhos. Sério? Sério. Tenho uma casa grande, dinheiro suficiente para criar vocês bem. E, sinceramente, minha vida estava muito vazia antes de te conhecer. As lágrimas rolaram pelo rosto da menina. Mas você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Sei que você é corajosa, inteligente, leal. Sei que se arrisca para proteger pessoas que nem conhece. Sei que cuida dos amigos da rua. Essas são as qualidades que importam. Na quinta-feira, Dr. Fernanda ligou com notícias. Marcos, encontramos Marina. Ela está no Lar Esperança, em São Vicente. É um abrigo pequeno, mas bem cuidado. Como ela está? Segundo o relatório, está bem fisicamente, mas tem demonstrado sinais de depressão. Chora muito, não brinca com outras crianças, pergunta constantemente pela irmã mais velha. Podemos visitá-la hoje? Posso agendar para amanhã de manhã, mas Marcos, preciso alertá-lo. O processo de adoção pode ser longo, especialmente para um homem solteiro querendo adotar 2 irmãs. Quanto tempo? De 6 meses a 2 anos, dependendo de vários fatores. Naquela noite, Marcos conversou com Júlia sobre a situação. Encontramos sua irmã. Amanhã vamos vê-la. Júlia gritou de alegria e se atirou nos braços dele. Marina, minha Marina, como ela está? Onde estava? Está bem? Calma, calma, disse Marcos rindo. Ela está num abrigo bom, está sendo bem cuidada, mas segundo a assistente social, está triste porque sente sua falta. Eu sabia que ela estava pensando em mim também. Júlia, há uma coisa que preciso te contar. O processo para adotar vocês duas pode demorar. Talvez alguns anos. O sorriso da menina murchou. Anos? Mas isso é muito tempo. Eu sei. Mas enquanto isso,
Vou fazer tudo o que puder para ficar perto de vocês. Talvez possam vir morar comigo como acolhimento temporário. O que é isso? É quando uma pessoa cuida de crianças enquanto o processo oficial acontece. Seria como se vocês fossem minhas filhas, mas sem os papéis prontos ainda. Júlia pensou por um momento. E se você mudar de ideia? Se cansar de nós? Marcos pegou suas mãozinhas. Júlia, olha nos meus olhos. Prometo para você que não vou mudar de ideia. Prometo que vou lutar por vocês duas até conseguir adotá-las oficialmente. Prometo que vocês vão ter uma família de verdade. Na sexta-feira de manhã, foram ao Lar Esperança em São Vicente. Era um prédio simples, mas bem cuidado, com um jardim cheio de brinquedos e crianças brincando. Quando entraram na sala da diretora, Júlia estava tremendo de ansiedade. E se ela não se lembra de mim? E se não quer mais me ver? Ela vai lembrar, assegurou Marcos. Irmãs não esquecem umas das outras. Dona Isabel, a diretora do abrigo, era uma mulher de 50 anos com olhos bondosos. Júlia, não é? Marina fala de você todos os dias. Vamos chamá-la. Alguns minutos depois, a porta se abriu e uma garotinha pequena entrou hesitante. Marina tinha cabelos cacheados como Júlia, mas era menor e mais tímida. Quando viu a irmã, seus olhos se arregalaram. Júlia! Júlia! Gritou correndo em direção à irmã. As duas se abraçaram chorando, se balançando de um lado para outro, falando ao mesmo tempo. Senti tanta saudade. Procurei você em todo lugar. Achei que tinha me esquecido. Nunca te esqueceria. Marcos observava a cena com lágrimas nos olhos. Dona Isabel também estava emocionada. Elas se falavam até por telepatas, comentou a diretora. Marina sempre dizia que a irmã mais velha ia vir buscá-la. Passaram 3 horas no abrigo. Marina mostrou para Júlia seu quarto, seus brinquedos, apresentou os amiguinhos. Mas não soltava a mão da irmã nem por um segundo. Júlia, você veio me buscar? Perguntou Marina quando estavam sozinhas no jardim. Vim sim, e este é o Marcos. Ele vai nos ajudar a ficar juntas de novo. Marina olhou para Marcos com curiosidade. Você é o papai da Júlia agora? Se vocês quiserem, posso ser o papai de vocês duas, disse Marcos, se agachando na altura dela. E vamos morar numa casa de verdade? Com cama e comida todo dia? Vão sim, e vão estudar numa escola boa, ter roupas bonitas, brinquedos, tudo o que merecem. Marina olhou para Júlia. É verdade? É verdade, Marininha. O Marcos é uma pessoa boa. Ele me salvou e agora vai salvar nós duas. O processo de acolhimento temporário levou 2 meses para ser aprovado. Durante esse tempo, Marcos visitava as meninas 3 vezes por semana. Levava presentes, passeava com elas, ajudava Júlia com a lição de casa que havia começado a fazer novamente. Também se preparou para recebê-las em casa. Comprou uma mansão em Alphaville com 5 quartos, piscina e um jardim enorme. Contratou uma governanta carinhosa, Dona Carmen, que havia criado 4 filhos e adorava crianças. Reformou 2 quartos especialmente para as meninas. O de Júlia tinha uma mesa de estudos, estantes cheias de livros e paredes lilás. O de Marina era decorado com personagens de desenhos animados e tinha uma casinha de boneca de verdade. Quando finalmente chegou o dia da mudança, em dezembro, estava chovendo. Marcos dirigiu até São Vicente com o coração disparado. Meninas, estão prontas para conhecer a nova casa de vocês? Júlia e Marina estavam abraçadas no banco de trás, com suas poucas roupas numa mala emprestada do abrigo. Estou nervosa, admitiu Júlia. Por quê? E se não dermos certo? E se você perceber que cuidar de 2 crianças é muito trabalho? Marcos parou o carro na estrada e se virou para elas. Júlia, Marina, escutem bem. Vocês duas mudaram minha vida completamente. Antes de conhecê-las, eu vivia só para trabalhar. Tinha dinheiro, mas não tinha família, não tinha amor, não tinha propósito. Agora sei exatamente para que serve minha vida. Sério? Perguntou Marina, com seus 5 anos de idade. Sério. A casa, o dinheiro, os carros, nada disso me fazia feliz. Mas vocês me fazem sorrir todos os dias. Fazem meu coração ficar quentinho. Fazem eu ter vontade de ser uma pessoa melhor.
Então você realmente quer ser nosso pai? Perguntou Júlia. Mais do que qualquer coisa no mundo. A casa em Alphaville era ainda maior do que as meninas haviam imaginado. Quando entraram, ficaram de boca aberta olhando para o hall de entrada, com uma escada curvada e um lustre de cristal. Meu Deus! Sussurrou Júlia. É como num filme. Marina correu em direção à escada. Posso subir? Claro que pode. Esta é a casa de vocês agora. Dona Carmen as recebeu com um abraço caloroso e biscoitos recém-saídos do forno. Era uma senhora de 60 anos, avó de 8 netos que imediatamente se apaixonou pelas meninas. Que lindezas, disse ela. Já preparei um lanche gostoso para vocês. E depois vamos conhecer os quartos. Quando Júlia viu seu quarto, começou a chorar. É meu mesmo? Só meu? Só seu. Escolha as cores, os móveis, tudo. Está no seu nome. Marina ficou extasiada com a casinha de bonecas. Era uma réplica perfeita de uma casa vitoriana, com móveis em miniatura e bonequinhas vestidas com roupas de época. Posso brincar todos os dias? Todos os dias, Marininha. Esta é sua casa. Pode brincar com tudo. Naquela primeira noite, Marcos leu histórias para elas no quarto de Marina. As duas estavam de pijama novo, cheirando a sabonete de criança e com os cabelos penteados. Marcos, disse Marina se aconchegando contra ele. Agora você é nosso papai de verdade? Ainda não nos papéis, mas no coração sim. Sou o papai de vocês no coração. E vai ficar para sempre? Para sempre e sempre. Júlia, que estava do outro lado, pegou na mão dele. Obrigada por nos ter salvado. Obrigado vocês por terem salvado a mim. Os primeiros meses foram de adaptação intensa. Júlia teve que se acostumar a ter regras, horários, responsabilidades. Marina precisou aprender a confiar que não seria abandonada novamente. Marcos matriculou Júlia numa escola particular em Alphaville e Marina numa pré-escola próxima. Contratou professores particulares para ajudar Júlia a recuperar o tempo perdido de estudos. Mas o mais importante era o dia a dia. Café da manhã juntos, conversa no carro a caminho da escola, ajuda com lição de casa, jantares em família, histórias antes de dormir. Façam uma brincadeira com quem está lendo nos comentários, sugeriu Júlia um dia. Escrevam família escolhida, quem entendeu nossa história até aqui. 6 meses depois da mudança, o processo de adoção estava avançando bem. Dr. Fernanda havia conseguido agilizar muitos procedimentos, e Marcos havia passado em todas as avaliações psicológicas e sociais. O juiz quer fazer uma audiência com as meninas na semana que vem, informou a advogada. É praxe ouvir a opinião das crianças em processos de adoção. Elas estão preparadas? Sim, conversamos várias vezes. Elas sabem o que esperar. A audiência foi na Vara da Infância de Barueri. O juiz Dr. Roberto Silva era conhecido por ser criterioso, mas justo em casos de adoção. Júlia, disse o juiz, você tem 9 anos agora e pode expressar sua opinião. Quer ser adotada pelo Sr. Marcos? Quero sim, senhor juiz. Ele já é meu pai. Só faltam os papéis. Por quê? Porque ele cuida de mim, me protege, me ensina coisas. Ele me ama de verdade, não por obrigação. E Marina, você também quer? Marina, agora com 6 anos, assentiu energicamente. Quero. O papai Marcos é o melhor papai do mundo. Por que acha isso? Porque ele lê historinhas para mim, me leva na escola, faz panqueca no domingo e nunca grita, nunca bate. Ele é carinhoso. O juiz sorriu. Marcos, você compreende a responsabilidade que está assumindo? Adotar 2 crianças é um compromisso para a vida toda. Compreendo perfeitamente, Excelência, e é o que mais quero na vida. Estas meninas me deram um propósito, um motivo para ser uma pessoa melhor. Muito bem. Com base em todos os laudos e avaliações, defiro a adoção. Júlia e Marina agora são oficialmente Júlia Zanetti e Marina Zanetti. As meninas gritaram de alegria e correram para abraçar Marcos. Na plateia, Dona Carmen chorava de emoção. Fizeram uma festa na casa para comemorar. Convidaram as funcionárias do abrigo, Dr. Fernanda, alguns vizinhos que haviam se tornado amigos e até Dona Conceição, a
a professora da rua que havia ensinado Júlia a escrever. Obrigada por ter salvado minha aluna, disse Dona Conceição para Marcos. Obrigado você por ter ensinado ela a escrever. Se não soubesse, talvez não tivesse conseguido anotar o que ouviu naquela noite. 2 anos depois, Júlia, agora com 11 anos, estava no 6º ano e era uma das melhores alunas da turma. Marina, com 8 anos, havia descoberto talento para a pintura e frequentava aulas de arte aos sábados. Marcos havia mudado completamente sua rotina. Ainda dirigia a empresa, mas delegava muito mais responsabilidades. Priorizava estar presente na vida das filhas, reuniões escolares, apresentações, aniversários de amiguinhas. Pai, disse Júlia uma noite enquanto faziam a lição de matemática juntos, você se arrepende de ter nos adotado? Por que pergunta isso? Porque hoje a professora falou sobre sacrifício, sobre como adultos às vezes abrem mão de coisas importantes pelos filhos. Você abriu mão de muitas coisas por nossa causa. Marcos parou o que estava fazendo e olhou para ela. Júlia, quer saber de uma coisa? Eu não abri mão de nada importante. Na verdade, ganhei tudo o que realmente importa. Como assim? Antes de conhecer vocês, eu tinha muito dinheiro, mas estava completamente sozinho. Trabalhava 16 horas por dia, não tinha amigos de verdade, não tinha família. Acordava todos os dias sem saber por que estava vivo. E agora? Agora acordo feliz. Sei exatamente por que estou vivo. Para cuidar de vocês, para vê-las crescer, para ser o melhor pai que consigo ser. Marina apareceu na porta do escritório de pijama, segurando sua boneca favorita. Pai, não consigo dormir. Por que não, princesa? Tive um pesadelo. Sonhei que você tinha ido embora e a gente estava na rua de novo. Marcos a pegou no colo. Quer que eu conte um segredo? Quero. Eu jamais vou embora. Nem se você fizer coisas erradas, nem se brigarmos, nem se ficarem adolescentes chatas. Jamais. Sou o pai de vocês para sempre. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre e mais um dia. Marina sorriu e se aninhou contra ele. Então tá bom. 5 anos depois, Júlia estava terminando o ensino médio e havia sido aceita na Faculdade de Direito da USP. Queria se especializar em direitos da criança e do adolescente. Pai, quero trabalhar com crianças em situação de risco, como eu fui um dia. É uma decisão muito nobre, tem meu apoio total. Marina, aos 13 anos, havia se tornado uma artista talentosa. Suas pinturas já haviam sido expostas em 2 mostras de arte de Alphaville. Marcos, agora com 52 anos, havia expandido seus negócios para incluir projetos sociais. Criou uma ONG chamada Segundo Chance, que ajudava crianças de rua a encontrar famílias adotivas. Quantas crianças já conseguimos colocar em famílias? Perguntou Júlia durante um jantar. 147, respondeu Marcos orgulhoso. E outras 200 estão em processo. E tudo começou comigo avisando você sobre o perigo no iate, disse Júlia sorrindo. Tudo começou com você sendo corajosa e decidindo fazer o que era certo, mesmo sem conhecer-me. 10 anos depois, a formatura de Júlia em Direito foi um momento emocionante. Aos 21 anos, ela havia se tornado uma jovem determinada e brilhante. Pai, quero te fazer uma pergunta, disse ela após a cerimônia. Diga. Se você pudesse voltar no tempo para aquele dia no iate, mudaria alguma coisa? Marcos pensou por um momento. Mudaria sim. O quê? Teria acreditado em você mais rapidamente. Teria agido com mais confiança. Teria abraçado você já naquele primeiro dia. Júlia sorriu. Sabe qual é a parte mais incrível de nossa história? Qual? É que eu fui lá apenas para te avisar sobre o perigo. Nunca imaginei que ganharia uma família. Nunca imaginei que você se tornaria meu pai de verdade. E eu nunca imaginei que uma menininha de 8 anos me ensinaria o que realmente importa na vida. Marina, agora com 18 anos, havia acabado de ser aceita na Escola de Belas Artes da USP. Pai, quando crescer, quero abrir uma escola de arte para crianças carentes, como forma de retribuir tudo o que você fez por nós. Vocês não me devem nada, disse Marcos.
Eu é que devo tudo a vocês. 15 anos depois, a ONG Segundo Chance havia se tornado uma das maiores organizações de proteção infantil do estado de São Paulo. Júlia, agora uma advogada conceituada, era a diretora jurídica. Marina dirigia o programa de arte-terapia para crianças traumatizadas. Marcos, aos 67 anos, havia se tornado uma referência nacional em adoção e proteção infantil. Recebia convites para palestrar em universidades e congressos. Pai, disse Júlia durante uma reunião da ONG, temos uma proposta do governo federal para expandir o programa nacionalmente. Significa que vamos conseguir ajudar ainda mais crianças? Sim, podemos abrir núcleos em todos os estados. Seria o maior programa de adoção do país. Então aceito. Sempre aceito qualquer coisa que pode ajudar mais crianças a encontrar famílias. Naquela noite, os três jantaram juntos como faziam toda sexta-feira, desde que as meninas eram pequenas. Era uma tradição que jamais haviam quebrado. Sabe de uma coisa? Disse Marina. Às vezes penso no que seria de nossas vidas se Júlia não tivesse ouvido aquela conversa na rua. Eu estaria morto, disse Marcos simplesmente. E vocês duas provavelmente ainda estariam no sistema de proteção. Talvez nunca tivessem se reencontrado. É assustador pensar nisso, disse Júlia. Como um momento pode mudar tudo. Mas mudou para melhor, disse Marina. Ganhamos um pai, uma família, uma casa, educação, oportunidades. E eu ganhei 2 filhas incríveis e um propósito na vida, acrescentou Marcos. Para sempre? Perguntou Marina, repetindo a pergunta que fazia desde criança. Para sempre e sempre mais um dia, responderam Marcos e Júlia em uníssono, mantendo viva a tradição que os unia há quase 20 anos. 20 anos depois, o auditório do Centro de Convenções de São Paulo estava lotado. Marcos, agora com 72 anos, estava prestes a receber o Prêmio Nacional de Direitos Humanos pela sua contribuição à proteção infantil. Júlia, aos 41, era agora promotora de justiça especializada em direitos da criança. Marina, aos 38, era uma artista reconhecida nacionalmente e dirigia uma rede de escolas de arte para crianças carentes. Quando Marcos subiu ao palco para receber o prêmio, olhou para a plateia e encontrou suas 2 filhas na primeira fileira. Júlia estava grávida de seu primeiro filho, que se chamaria Marcos em homenagem ao avô. Marina havia se casado no ano anterior e também estava esperando um bebê. Este prêmio não é meu, começou Marcos em seu discurso. É de 2 meninas que mudaram minha vida há 20 anos. Uma me salvou da morte e a outra me ensinou o que é amor incondicional. A plateia aplaudiu emocionada. Júlia e Marina me mostraram que família não é apenas sangue. É escolha, é compromisso, é amor que cresce todos os dias mesmo quando, especialmente quando, as coisas ficam difíceis. Fez uma pausa, procurando as palavras. A nossa ONG já ajudou mais de 5.000 crianças a encontrar famílias adotivas nos últimos 20 anos. Mas o número não importa. Importa que cada uma dessas crianças agora tem o que toda criança merece, alguém que acorda todo dia feliz por ela existir. Depois da cerimônia, os 3 foram jantar no mesmo restaurante onde Marcos havia levado Júlia pela primeira vez 20 anos atrás. Pai, disse Júlia, tenho uma pergunta que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Diga, você se casaria de novo? Ainda tem tempo de encontrar alguém especial. Marcos sorriu. Filha, eu já tenho minha família perfeita. Vocês 2 são tudo o que preciso. E agora vou ter netos para mimá-los e ensinar todas as coisas erradas. Tem certeza? Não sente falta de um relacionamento amoroso? Sabe qual é o maior amor da minha vida? Ver vocês felizes, ver que se tornaram mulheres incríveis, profissionais brilhantes, pessoas bondosas. Este é o amor que preenche meu coração completamente. Marina pegou a mão do pai. Nós também te amamos, pai. Mais do que palavras podem expressar. E nossos filhos vão crescer sabendo que têm o melhor avô do mundo, acrescentou Júlia. 25 anos depois, Marcos estava sentado no jardim de sua casa em Alphaville, observando seus 4 netos brincarem na piscina.
Pedro e Ana, filhos de Júlia, tinham 8 e 6 anos. Carla e Miguel, filhos de Marina, tinham 7 e 5 anos. Júlia havia se tornado desembargadora e era considerada uma das maiores autoridades do país em direito da infância. Marina era proprietária de uma rede de 15 escolas de arte espalhadas pelo Brasil. A ONG Segundo Chance havia ajudado mais de 10.000 crianças em seus 25 anos de existência e agora operava em todos os estados brasileiros. "Vovô", gritou Pedro da piscina, "conta aquela história de como você conheceu a vovó Júlia." "Vovó Júlia não é minha avó", corrigiu Ana. "É minha mãe, você é que está confuso." "Eu sei, mas ela é como uma vovó porque cuidou do vovô quando ele estava em perigo." Marcos riu. Para os netos, a história de como havia conhecido Júlia havia se tornado uma lenda familiar, contada e recontada em todas as reuniões familiares. "Vem cá, cambada", disse Marcos. "Vou contar de novo como uma menininha de 8 anos salvou a vida do vovô e ganhou uma família." As 4 crianças correram para se sentar ao redor dele na grama, ainda pingando água da piscina. "Era uma vez", começou Marcos com o mesmo tom de voz que usava havia 25 anos, "um homem muito rico, mas muito sozinho, que estava prestes a entrar num barco onde pessoas más queriam fazer mal a ele. E então apareceu a tia Júlia", gritou Miguel, que já conhecia a história de cor. "E ela era pequeninha, mas muito corajosa", completou Carla. "E ela salvou o vovô e ele salvou ela de volta", disse Ana. "E eles viraram família para sempre", terminou Pedro. "E todos viveram felizes para sempre", concluiu Marcos, abraçando os 4 netos. Júlia e Marina observavam a cena da varanda, abraçadas. "Sabe o que penso às vezes?", disse Marina. "Que aqueles homens que queriam fazer mal ao pai sem saber, fizeram o maior favor de nossas vidas." "Como assim?" "Se não fosse por eles, você nunca teria encontrado o pai naquele dia. Nós 3 nunca teríamos nos tornado família. Todos esses anos de amor, todas as crianças que ajudamos através da ONG, todos esses momentos felizes, nada disso teria existido." Júlia pensou por um momento. "É verdade. O que era para ser nossa destruição se tornou nossa salvação. E o que era para ser a morte do pai se tornou o nascimento de nossa família. Acho que essa é a verdadeira magia da vida", disse Júlia. "Como as coisas ruins podem se transformar em coisas maravilhosas quando encontramos pessoas certas no momento certo. E quando temos coragem de fazer o que é certo, mesmo sem saber o que vai acontecer depois." Marcos olhou para as 2 filhas na varanda e sorriu. Aos 77 anos, cercado por sua família, vendo seus netos crescerem felizes e saudáveis, sabia que havia vivido uma vida plena. 25 anos atrás, uma menininha de 8 anos havia arriscado sua própria segurança para avisar um estranho sobre um perigo. Aquele ato simples de coragem havia gerado ondas que se espalharam por décadas. 10.000 crianças haviam encontrado famílias através da ONG. Centenas de famílias haviam sido formadas. 2 gerações de crianças haviam crescido amadas e protegidas. E tudo havia começado com uma criança de rua que escolheu ser heroína quando ninguém estava olhando. "Vovô", disse Pedro, interrompendo seus pensamentos, "quando eu crescer, também quero salvar pessoas como a tia Júlia salvou você." "E como podemos fazer isso, campeão?" "Ajudando outras crianças que não têm família." "Como vocês fazem na ONG?" "Exato. E sabe por quê?" "Por quê?" "Porque família é a coisa mais importante do mundo. E toda criança merece ter uma." "Para sempre?" "Para sempre, e mais um dia", respondeu Marcos, mantendo viva a tradição que havia começado numa lanchonete de Santos 25 anos atrás, quando uma menina de rua corajosa havia mudado o curso de sua vida para sempre. E assim, sob o céu azul de um sábado ensolarado em Alphaville, 4 gerações da família Zanetti celebravam não apenas sua união, mas o poder transformador de um simples ato de bondade. A prova viva de que às vezes os maiores presentes da vida vêm embrulhados nos momentos mais inesperados, e que o amor verdadeiro é aquele que escolhemos construir dia após dia, com pessoas que se tornam nossa família não por sangue, mas por escolha. Fim. Se esta história tocou seu coração,
Deixe um like e compartilhe com quem você ama. Contem nos comentários. Vocês acreditam que pequenos atos de bondade podem mudar vidas inteiras? De que cidade estão assistindo? E escrevam Família Escolhida se chegaram até o final da história. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima história.